Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Na segunda-feira passada, o Brasil deu um verdadeiro salto rumo a um retrocesso de mais de 30 anos. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde tirou a homossexualidade da categoria de doença. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia já não considerava como doença desde 85. E nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psiquiatria foi ainda mais pioneira, deixando de classificar a homossexualidade como um transtorno em 1973, há quase 45 anos. Hoje aqui na nossa conversa a gente vai tentar entender e esclarecer a decisão do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, que foi favorável à questão da reversão sexual. Elisângela. Sim. Você que está aí mexendo com psicologia há quantos anos? 17, quase 18. 17. Na você área tem da sexologia. Propriedade para falar sobre esse assunto. Em alguma das suas pesquisas, dos seus estudos, você já viu algum caso comprovado sobre essa reversão sexual ter acontecido de forma efetiva? Não existe, Caio. A questão que as pessoas precisam compreender, primeiro eu acho que é a questão da educação. É compreender o que é a homossexualidade. As pessoas ainda não entendem, infelizmente. Então, não existe uma forma de você reverter algo que nasce com a pessoa. Então, eu acho que é simples. Se as pessoas simplesmente parassem para pensar, eu sou heterossexual, mas em qual momento da minha vida eu escolhi isso? Em momento algum. Eu simplesmente cheguei numa fase da minha vida, na minha pré-adolescência, comecei a perceber que eu tinha interesses por pessoas do sexo oposto. Mas em momento algum eu parei para fazer essa escolha e falar assim, eu acho que eu quero gostar de meninos. Entende? Se as pessoas começam a fazer essa simples comparação, talvez já fique mais fácil para entender como isso é algo bizarro. Então, eu sou heterossexual, então eu vou para um consultório de um psicólogo e ele tem alguma técnica, alguma estratégia que vai fazer com que eu deixe de ter interesses por pessoas do sexo oposto para me interessar por mulheres. Eu quero saber como que ele vai fazer isso. Porque não existe técnica, porque não existe nenhuma metodologia, entende? A sexualidade, a orientação sexual das pessoas, ela não é uma escolha. Simplesmente nasce. A pessoa nasce assim. É algo imposto. Quando as pessoas começarem a compreender isso, talvez elas tenham mais tolerância em relação à questão da homossexualidade, que, aliás, hoje a gente já nem chama mais de homossexualidade. O termo, politicamente correto é homoafetividade ou homoerotismo. Porque quando você fala de homossexualidade, você está focando só na questão do sexo. É uma pessoa que tem interesse sexual por uma outra pessoa do mesmo sexo para fazer sexo com aquela pessoa. Não, ela ama, ela se apaixona, ela gosta, ela deseja, ela se emociona e ela é adulta. E por isso ela faz sexo com ela, porque sexo é coisa de adulto, né? E para vocês, a cura gay existe? Então, para mim, não existe, né? Porque e é o mais interessante nessa questão da decisão desse juiz, né? E para muitas pessoas foi uma decisão respeitando o desejo da pessoa se submeter, né, essa cura e a autonomia do profissional de estar exercendo já que ele estudou e tal, ele sabe como fazer cumprir esse método, né? E eu penso o seguinte, se a pessoa não se aceita, né, se ela não se aceita homossexual, né, seja gay, seja lésbica, é porque ela sofre preconceito, com certeza. Sim, exatamente. Né? E é importante a gente destacar isso que a Bruna está falando, porque não é uma doença que vem da pessoa, é uma doença social. Sim. É social, é porque a gente faz a pessoa se sentir mal por ser quem ela é. Por ela ter medo. Exatamente, ela tem medo, ela se reprime. Então, não é uma coisa que vem de dentro. Eu não escolhi ser doente, né? Eu não sou doente. É a sociedade que é por não me querer do jeito que eu sou. Eu posso dar um exemplo? Claro. Eu fiz a minha especialização em sexologia. Eu estudei homossexualidade entre homens casados.
Então, eu pesquisei 50 homens que eram casados com mulheres e que me buscaram já numa certa fase de sofrimento e angústia, porque queriam se separar, mas lá atrás fizeram essa escolha de tentar fugir da homossexualidade. Tá? Então eu fui pesquisar, porque todos eles eram unânimes em falar. Elisângela, eu já sabia. Eu sempre soube. Eu soube desde pequenininho. Porque quando eu estava na escola, a minha mãe chegava e falava assim, olha que bonitinha, a fulaninha é sua namorada. Eu ficava com raiva, porque quem eu queria que fosse meu namorado era o Joãozinho. Entende? Então a pessoa já sabia. Então o que eu fui pesquisar, apesar de já ter quase como saber essa resposta, mas falei, vamos lá. Por que então que essas pessoas optam por se casar e tentar, né, essa vida com uma pessoa do sexo oposto? Simplesmente porque elas acreditam que o casamento pudesse ser algo que as livrasse desse desejo. Porque na realidade é o que você falou, o medo é da discriminação, o medo é de não ser aceito, o medo é de você ser morto, assassinado numa esquina, porque a gente está no país onde tem o maior número de assassinatos de homossexuais do mundo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Você matar uma pessoa simplesmente porque a orientação dela é homossexual. O que você tem com isso? O que isso influencia diretamente na sua vida? Entende? Então, o resultado dessa minha monografia foi: as pessoas se casavam, né, percebiam que eram homossexuais, mas se casavam com mulheres. Eu pesquisei homens só, tá? Mas se casavam com mulheres para tentar fugir do preconceito, porque o medo era: minha mãe não vai me aceitar, meu pai não vai me querer, vão me expulsar de casa. E essa escolha, normalmente, do casamento é feita lá por volta dos 20 e poucos, quando a pessoa está no auge da crise. Só que quando ela chega nos 40, 50, ela já é independente, ela tem o dinheiro dela, ela é dona do próprio nariz, e aí ela fala assim: olha, eu talvez tenha pouco tempo para ser feliz, agora eu quero ser feliz. Mas sabe qual é o problema agora? Agora ela tem uma família, muitas vezes ela tem filhos. Então, para tentar solucionar um problema que não deveria ser um problema, ela acaba envolvendo uma série de outros personagens que depois vão sofrer. Então eu acabo atendendo a família inteira, né? Porque eu sou terapeuta de família, porque aí vem essa mulher desesperada, se sentindo traída, angustiada, enganada durante esse tempo todo. Então, pensa, por causa desse medo, o sujeito acaba envolvendo toda uma legião de pessoas dentro do sofrimento dele, né? Mas não por maldade, sabe? Por uma tentativa de se curar, porque se tem cura, então ok, se eu me casar, isso vai passar, eu vou deixar de ter interesse por mulheres, por homens, e vou passar a me interessar por mulheres. Isso não é verdade, porque a essência não se muda. Então, esse projeto, essa ação, movida por 27 psicólogos, né, encabeçada por uma psicóloga que, inclusive, já perdeu o diploma dela e continua insistindo nisso, sabe? Isso é simplesmente um retrocesso, é um absurdo, porque acaba abrindo, para mim o pior é que abre precedente, porque as pessoas que não têm esse entendimento do que a gente está conversando aqui, elas começam a divulgar essas informações de maneira inadequada, e o que elas falam? Tá vendo? Tem cura sim. Então, o fulano, ele poderia, ele tá vendo? Eu não falei que era falta de vergonha, eu não falei que era sem vergonhice, vai procurar tratamento. Então, quer dizer, você está enfatizando para as pessoas que a homossexualidade, ela pode ser curada. Então, quer dizer, é uma escolha. Quer dizer, voltamos quase na era das cavernas. Sim, voltei. Ô, Elisângela, dentro do que você colocou aí, você falou que fez estudo entre os homens, né? Isso. Fisicamente falando, entre os homens. Sim. Porque eu tenho que observar, até no círculo de amizade, na televisão coloca isso. Há pouco tempo teve até numa emissora, né, uma jornalista que mudou e dentro que você falou. Uhum. O que eu queria te perguntar é o seguinte: eu acredito que isso não seja uma ciência exata, né? Assim, se isso acontece porque a pessoa, vamos dizer assim, nasceu com essa, vamos dizer. Por outro lado, a frustração com parceiros ou parceiras de outro sexo não traria isso também? Essa é a minha pergunta. Ou é só simplesmente a pessoa sempre soube, você falou que
ou uma frustração num relacionamento não traria essa mudança também. Essa é a minha característica. Você está querendo dizer que, por exemplo, o homem que se casa, né, que sabe Sim. que tem orientação homossexual e se casa... No caso, ele não tem essa percepção, vamos dizer assim, casa nessa condição normal. Aí, com o tempo, ele tem alguma frustração, e mulher também, vice-versa. Essa frustração não acarretaria também uma mudança? Porque eu tenho algumas conhecidas que foram casadas, igual você falou, tem filho, mas hoje prefere estar com uma companheira. Pois é. É uma frustração de relacionamento, uma acarretaria também. Acho que você até acabou de responder. Às vezes as pessoas buscam companheirismo, não um parceiro sexual. Exatamente. Não é? A gente tem vários exemplos. Daniela Mercury, não é? Foi casada durante anos e tal. De repente, eu acho que o que ela encontrou foi uma companheira. Entende? Que talvez ela nunca tenha tido num parceiro homem, num parceiro, né, anterior. Então, assim, eu não acredito na mudança. A pessoa se transformou, então, mais tarde, em função de uma decepção amorosa, então ela passou a ser. Ela pode ter, aí sim, talvez escolhido viver com uma pessoa do mesmo sexo, porque talvez aquela pessoa do mesmo sexo proporcione a ela condição, benefícios, né, amor, coisa que às vezes um parceiro do sexo oposto nunca proporcionou. Então ela não está fazendo uma escolha pela questão sexual, mas sim pela parceria, pelo companheirismo. Eu já tive casos na clínica de pessoas que passaram por isso e o relacionamento não deu certo, e quando ele terminou, ela voltou a se relacionar com pessoas do sexo oposto. Porque, Elisângela, eu não sou homossexual. Eu gostava do fulano, da fulana, X, ponto. Não deu certo com ela? Ok, eu vou voltar a seguir a minha orientação, que é heterossexual. Entende? Então a gente precisa expandir a mente para além da questão. Eu acho que tudo fica muito preso no sexo, relação sexual, sabe? Não é isso. Eu acho que a questão é amor. O que as pessoas procuram é amor. Isso cabe também no caso de bissexuais? Desculpa. O quê? No caso de bissexuais, igual você falou da questão da orientação, o amor e tudo. Como que sim, funciona eu isso? acredito que sim. Muitas vezes as pessoas... a gente sabe que é possível a pessoa ter desejo por ambos os sexos, mas normalmente o que a gente percebe é que existe uma predileção. Entende? Ela tende mais para um lado ou outro. A questão da bissexualidade também é muito comum, porque às vezes é muito mais fácil assumir para a sociedade ser bissexual, a sociedade ainda aceita mais, né? Do que falar que é homossexual. Mas sabe a sensação que eu tenho? Que é mais aceita, mas ao mesmo tempo tem uma questão de... Aí que é sem vergonha mesmo, né? Que ele não sabe nem o que ele quer. Tem uma... A gente pode continuar essa polêmica daqui a pouco? Pode. A gente vai agora para o intervalo, o nosso último intervalo do programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Você quer complementar sobre a questão da bissexualidade? Não, para mim, acho que ficou claro. Acho que é isso. É mais, por um lado, é mais aceito, né? Porque assim, é mais fácil, e por outro também tem mais preconceito, porque as pessoas às vezes criticam ainda mais. Nossa, esse daí realmente é esse ou essa, né? Esse é sem vergonha mesmo, porque isso é para todo mundo. Reversão total, né? Exatamente. A sensação é deixa essa eu mesmo. explorar um pouquinho mais o seu trabalho, que você falou que fez entre... Né? Nas considerações finais do seu trabalho, lá, vamos dizer assim, o que foi concluído é o seguinte, que as pessoas era só o caso afetivo, a maioria. Qual o percentual que era só afetivo, qual o percentual que eram os dois casos, afetividade e sexo? Você tem esse percentual, lembra? Sim, é porque é uma pesquisa que eu fiz em 2001. Sim. Tá? Mas eu me lembro de todas as pessoas, porque eu fiz com pessoas que eram meus pacientes. Uhum. E aí, né, que toparam me ajudar nessa pesquisa e tal. Foram 50 homens que eu pesquisei, tá? E todos esses 50 me falaram que estavam casados, que resolveram entrar num casamento para tentar virar heterossexual. E isso, sabe, o que é comum? Casamento, instituição religiosa
e também instituições militares. Então, no porque caso... são formas. Então, assim, eu vou entrar para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, porque lá eu vou aprender a ser homem. Esquecer, né? Não, vou aprender, Não, porque eles falam, vou aprender a ser homem. Só que aí o que acontece? Você chega lá, você está com um mundo, no caso aqui a gente está falando exclusivamente, né, da homossexualidade masculina. Então você se depara com vários homens o dia todo. Você almoça junto, dorme junto, acorda junto. Em pouco tempo é muito comum aquela pessoa estar apaixonada por uma outra pessoa. Então aquilo que ela achou que ia ajudar na fuga, só enfatiza. Agora ela quer sair dele correndo. Aqui eu queria, desculpa, eu queria reforçar só para entender. No caso, então, 100% deles mudaram só por causa de afeição e sexo nada. É isso que eu queria entender. Se foi só afeição ou a questão da sexualidade, do sexo, mas eu não acho faria que você parte. ainda não entendeu. É. Que a pesquisa fala que eles, 100% deles se casaram com uma fuga. Sim, estou falando assim, no caso da mudança, era só questão que não aceitava a afeição, ou é só questão de o sexo não fazia parte, então? Não. É só afeição. Você quer dizer se existia sexo entre Não, o se eles casal? mudaram em relação só por questão afetiva. Não, eles Não é só não questão mudaram. Eles não. Não, eu isso digo que, assim, saíram, né? No caso de estar com uma parceira, só por questão afetiva, não era o sexo, então nunca contou para mudança. eu não estou conseguindo te compreender. Olha, eles eram Você falou essas comigo que eles pessoas. casaram porque queriam pertencer à sociedade machista, né? Não sei como dizer assim. E que estariam, né? Casamento entre uma mulher para se apresentar como uma sociedade padronista. Exato. Isso. Mas a mudança deles era só a questão afetividade? É porque você falou comigo, não é o sexo, é a afetividade. As pessoas estão procurando afetividade e relacionamento. Então eles mudaram só em busca de um relacionamento afetivo. Não, eles mudaram, né? Eu não sei se é muito bem a palavra, mas eles optaram por se casar com mulheres, apesar de se sentirem, de saberem que eram homossexuais, simplesmente para ser aceitos pela sociedade, para não sofrer discriminação, para não sofrer preconceito. Acabaram constituindo família, sim. Entende? Porque uma pessoa que tem uma orientação homossexual, um homem, ele é perfeitamente capaz de ter relação sexual com uma mulher. Isso não impede, entende? Só que isso é quase que, muitas vezes, uma violência para ele. Entende? Ele faz, mas ele foge. Então, muitas vezes, a parceira começa a não entender, porque ele pode passar meses sem procurar essa parceira. Agora, você imagina o sofrimento dessa mulher que não está entendendo nada. Então, o que eu concluí, né, junto com o meu orientador, é que, no final, a mudança era em função de eu vou tentar ser aceito. Mas isso numa época mais precoce, por volta de 20 e poucos anos, quando se chega aos 40, 50, 60, você quer ser feliz. Exato. E falando tanto de preconceito e tudo, lógico que você tem essa muita noção disso, mas eu queria perguntar para eles, vocês acham que isso tem melhorado ou piorado? Como que vocês têm se sentido na sociedade? Posso complementar? Lógico. E depois dessa decisão do juiz, vocês acham quais vão ser os impactos? Se a gente vai regredir mesmo? Vocês já sentem isso? Sim. Primeiramente, vou responder primeiro. Eu sinto que a gente tem avançado bastante, no sentido das pessoas mais jovens. Da população que ainda que pegou essa fase mais de 20, 30 anos atrás, os quarentões, os cinquentões, eu acredito que ainda continua na mesma situação. Eu acho que a gente teve avanços recentes. A gente teve avanços muito recentes. E mudar uma cultura, né? Sim. Tantos anos, em tão pouco tempo, talvez daqui uns anos, Sim. né? Uma nova geração. Eu vou dar um muitos exemplo. anos. Eu vou dar um exemplo de homofobia, por exemplo. De lesbofobia e homofobia. Juiz de Fora é uma cidade pioneira no país, porque foi a primeira cidade no país que teve a Lei Rosa, que multava estabelecimentos que não respeitava a orientação sexual das pessoas e a afetividade dessas pessoas. Quando eu cheguei em Juiz de Fora em 2013, já tinha 10 anos que essa lei tinha sido promulgada aqui e ela estava
E eu presenciei casos de lesbofobia, de pessoas querendo expulsar outras porque estavam... Então, assim, é um passinho de cada vez, mas é muito lento. Então, a gente tem uma população reprimida, sim. A gente está caminhando, eu acho que esses últimos anos, com a aprovação do casamento igualitário pelo judiciário, não foi pela Câmara, ou pelas Câmaras dos Deputados ou Senado Federal. Você pode até me ajudar, Bruna. A questão de outros avanços, a questão da identidade de gênero também está começando a ser debatida agora, e é interessante a gente trazer a questão da identidade de gênero para poder falar da questão da orientação sexual. Por quê? Porque a gente conseguiu alguns avanços, e hoje a gente pode chegar no cartório e casar, por exemplo. As pessoas trans não conseguem fazer praticamente nada para alterar nome, para cirurgia. A Bruna vai poder falar melhor sobre isso, porque ela passou por esse processo. Para conseguir qualquer coisa, foi laudos, e a pessoa trans, ela é patologizada. E a gente, do movimento LGBT, a gente procura cada dia lutar cada vez mais para essa despatologização dessas pessoas. Sim. Entendeu? Da identidade de gênero, né, Bruna? Sim, sim. No meu caso, né, enquanto mulher transexual, militante, para requerer a retificação do nome do gênero, para eu ter nos meus documentos, né, o meu nome feminino e o meu gênero, eu tive que entrar com uma ação judicial individual. Né? Então, a todo momento, eu tive que provar para o judiciário, para a nossa justiça, a minha sanidade mental, a minha capacidade de responder por mim mesma. Porque, infelizmente, a transexualidade ainda é considerada uma doença. Agora mudou a disforia de gênero. É um transtorno mental que não incapacita para o convívio social e nem para o mercado de trabalho. Mas que a sanidade mental é questionada a todo momento. Isso é usado contra a gente a todo momento. Então, assim, quando você patologiza as homossexualidades, né, você está abrindo uma brecha para que as pessoas comprem esse discurso, primeiramente, as pessoas homossexuais acreditem que elas são doentes verdadeiramente e procurem uma cura que vai submeter esse pessoal ao sofrimento extremo. Sim. Né? Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu precisaria de mais alguns para conseguir terminar de discutir esse assunto, né? Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês aqui. Muito obrigado. E o convite feito para voltarem mais vezes. Obrigada. Bom, Muito obrigada. Nosso país, a cada 25 horas, uma pessoa LGBT morre por causa de homofobia. Nas nossas periferias, se você é negro, jovem e sem estudo, você faz parte de um grupo de risco. Nas nossas casas, nas nossas ruas, a mulher sofre abuso a cada 11 minutos. Esses problemas precisam, sim, de uma solução urgente. Agora, se você se ama, se respeita, isso não pode ser tratado como um problema. Essa é a solução que a gente procura. Essa deve ser a nossa cura. Muito obrigado pela participação e companhia de todos vocês. A gente volta ao vivo amanhã aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde. Muito obrigado.